Você conhece a história, o simbolismo e o poder do incenso? Quando surge o momento de utilizar o que a Mãe Natureza nos ofereceu, os praticantes de magia nunca aprendem o suficiente. No vasto jardim da Mãe Terra, sempre há uma erva, uma flor ou uma combinação de erva que atrai nosso senso olfativo, estimulando as emoções e a mente do mago. O doce aroma da queima dos incensos e o sedutor aroma dos óleos ajudam os praticantes no trabalho, sua necessidade básica. O incenso é encontrado nas cerimônias e rituais cristãos, pagãos, hindus, budistas, ordens iniciáticas e outros, pois deliciam a todos com seus perfumes e emanações. Parece que o tempo só tem feito aumentar seu encanto. O simbolismo do incenso está ao mesmo tempo na dependência do simbolismo da fumaça e do perfume, como também das resinas inalteráveis que servem para prepará-lo. As árvores produtoras dessas resinas têm sido tomadas por vezes como símbolos de Cristo. O incenso tem a incumbência de elevar a prece para o céu e, nesse sentido, é um emblema da função sacerdotal. Esta é a razão pela qual um dos reis magos oferece o incenso ao menino Jesus. O uso do incensamento, que é universal, tem em toda parte o mesmo valor simbólico. Associa o ser humano à divindade, o finito ao infinito, o mortal ao imortal. No ritual hindu, o incenso é relacionado com o elemento ar. Acredita-se que ele representa a percepção da consciência que está presente em toda parte. Na América Central, o incenso está ligado ao mesmo simbolismo que o sangue, seiva, esperma e a chuva. A fumaça do incenso, assim como as nuvens, é uma emanação do Espírito Divino. Daí os ritos de fazedor de chuva, que eleva para o céu nuvens de fumaça. Magia imitativa. Os egípcios eram muito experientes na manufatura e o uso de incenso e conduziam a composição dos mesmos com a verdadeira arte. Muitas de suas ideias relativas ao incenso eram compartilhadas por outros povos e outras crenças, como veremos abaixo. Talvez o mais famoso dos incensos egípcios seja o que é uma composição muito elaborada de ingredientes e cuja manufatura era realizada nos templos e constituía em si mesma um ritual muito secreto e bastante especial. Os ingredientes eram misturados num ritual secreto e acompanhado pela entonação de textos sagrados. Tinha um misterioso significado da harmonia e da ordem. Um dos ingredientes de Kif era o popular olíbano. Como em todas as outras nações do mundo, também no Egito, o olíbano era altamente valorizado. Este ingrediente era uma resina obtida de árvores. As árvores eram consideradas sagradas e durante o período da poda ou colheita da resina, os homens deviam abster-se de contatos sexuais ou com a morte. Após a colheita da resina era transportada, os sacerdotes reclamavam o dízimo do olíbano em nome de seu deus Sabi, e até que fosse pago, ninguém poderia dispor dele. O olíbano era a resina obtida das árvores tidas como sagradas e colhidas com muitos cuidados religiosos. Plutarco oferece uma lista de 16 ingredientes usados no preparo do mais sagrado dos incensos egípcios. É preciso admitir, contudo, que há muitas fórmulas aqui. Diziam-se que os deuses egípcios, de acordo com outras crenças defendidas até hoje, tinham um perfume maravilhoso. Hoje chamamos isso de aroma de santidade. Alguns até mesmo afirmavam que muitas pessoas boas que foram canonizadas desprendiam este perfume ao morrer. Osíris, assim como Ísis, transferiam seu perfume àqueles que amavam, especialmente aos mortos. Na consagração do cadáver, solicitava-se especialmente que o perfume da cabeça de Horus descia sobre a cabeça do morto. No Egito, a queima de várias espécies de incenso constituía o papel importante de qualquer ritual, pois cada ingrediente possuía propriedades mágicas e místicas próprias. Em adoração ao deus Sol, Ra, os egípcios queimavam incenso 3 vezes ao dia. Os hindus sempre foram apaixonados por aromas agradáveis, e nos tempos antigos a Índia sempre foi célebre por seus perfumes.
No hinduísmo moderno, o uso de incenso propagou-se gradualmente. No culto de Shiva, é queimado diariamente pelos sacerdotes diante da pedra que representa o deus em Orissa, e os perfumes são colocados também sobre ela. Cânfora e incenso são queimados diante da imagem de Krishna. Judaico. Repetidas referências ao incenso no Velho Testamento indicam que o seu uso é muito antigo entre os judeus. Algumas referências bíblicas demonstram que o incenso não era exigido nos rituais. Contudo, uma vez admitido o seu uso, tornou-se regular no ritual e é com bastante frequência citado no código sacerdotal. O incenso era oferecido ou sozinho ou com parte de outros sacrifícios. Era queimado em incensório, como no dia da reconciliação, quando o subsacerdote surgia diante do propiciatório, ou quando Arão passava entre a congregação com seu turíbulo e incenso, para deter as pestes, num ato de reparação e fumigação. Números 16, capítulo 46. Grego. Parece que o incenso, no sentido de gomes e resinas como os conhecemos, só foi usado pelos gregos após o período homérico. Plínio diz que só se conhecia o aroma da madeira de cedro e citros que subia em grossos rolos de fumaça do sacrifício. A madeira de árvores odoríferas, como o do cedro e a murta, eram queimadas nas casas devido ao seu aroma. Como os outros povos, os gregos achavam o aroma agradável e doce dava prazer aos deuses. Antes do século VIII a.C., o incenso como tal não era empregado pelos gregos. Talvez tenha sido introduzido através do culto de Afrodite, e é certo que tradicionalmente tenha sido trazido da Felícia, através de Chipre, onde era empregado em tal culto. Posteriormente foi importado da Arábia para a Grécia como artigo comercial. No culto dos deuses era queimado em homenagem a Zeus, Hermes, Demétrios e dentre outros. Era usado também antes de se consultar o oráculo. O incenso também era com muita frequência oferecido como presente de uma pessoa para outra. Budismo. Como aconteceu com muitas religiões, em seu estado inicial, o uso de incenso era desconhecido no antigo budismo. Contudo, com o passar do tempo, o budismo também sucumbiu a ele. Perfumes e flores são colocados diante da imagem de Buda, embora ocorra no Tibete seu maior emprego, uma vez que é utilizado nas cerimônias de iniciações de monges. Faz parte dos rituais diários dos mosteiros, é oferecido para obter apoio de bons espíritos e é o elemento proeminente de festivais. Incenso e perfume constituem uma das 7 oferendas sensoriais que formam um dos 7 estágios de adoração. Essas 7 oferendas são essenciais e já contavam com flores e incenso desde o século VII. No ramo japonês do budismo, o uso do incenso é geral e influenciou a religião nativa de Shinto. Na China, o incenso é oferecido nos templos, onde é parte integrante da adoração dos rituais diários. É queimado em festas e procissões. É oferecido às deidades domésticas e diante das lápides dos ancestrais. Seu uso é considerado desejável quando se vai consultar aos deuses. Romano. Na religião romana, uma das partes mais importantes do libamina, ou seja, oferenda sem sangue, era o tus, que significa tanto incenso como o líbano. Nenhum ritual poderia ser considerado completo sem ele. Foi veementemente sugerido que o tus consistia inicialmente de madeiras e ervas aromáticas. Posteriormente, as gomas e resinas passaram a ser usadas em seu lugar, acrescentadas a ele o líbano, mirra, açafrão e etc. O incenso também era oferecido isoladamente, privado ou publicamente. Era oferecido em lares familiares aos deuses domésticos. Naturalmente, tinha também evidência nas cerimônias mágicas. Cristianismo. O cristianismo demorou muito a adotar o incenso em seus ritos. Os serviços da antiga igreja eram muito simples e o incenso, salvo como purificador, era evitado como algo judaico ou pagão. Contudo, alguns estudiosos argumentam que a ligação judaica tornou-se o uso mais aceitável. Embora seja uma das oferendas dos reis magos em Belém, e embora em Apocalipse faça referência ao seu uso, não há, segundo alguns autores, nenhuma evidência que tenha sido elemento constituinte dos rituais da antiga igreja. Islamismo. Na própria religião islâmica não há alusão ao incenso.
mas é comum oferecê-lo nos altares dos santos e seu uso é permitido por tradição como perfume para uma pessoa falecida. Na Índia, provavelmente devido à influência do hinduísmo, os muçulmanos utilizam em rituais como casamentos, circuncisão, funerais, pois supõem que tinham o poder de manter afastado os maus espíritos. Altar do incenso. A palavra altar é derivada do latim alto, que significa alto, portanto, exaltado. Geralmente o termo significa lugar ou plataforma elevada, no qual o sacrifício, os ritos aos deuses eram realizados. Era neste lugar alto que as oferendas eram feitas, por isso supõe-se que ascendia ao Supremo, consumidas pelo fogo. Isso levou posteriormente à suposição de que quanto mais alto fosse colocado o altar, mais próximo se encontrava do Ser Supremo. Entre os judeus, o altar era um local onde fazia oferendas e orações e onde Deus escrevia seu nome e manifestava a sua presciência. Era um local onde o piedoso fazia orações, tanto pública como particularmente. Seria difícil para qualquer estudioso ou pesquisador estabelecer quando os altares começaram a ser utilizados e o que inspirou o seu uso. Tipos de incenso. Incenso combustível. Este é um tipo mais comum, pode ser fabricado em forma de vareta, cone ou em cubo. O que confere a característica de combustibilidade é a composição formada por resinas de árvores aromáticas, carvão vegetal e álcool de cereais. A composição pode variar de acordo com o fabricante. Incenso não combustível. São incensos feitos com ervas trituradas ou em grão. São queimados sobre uma pastilha de carvão ou brasa comum, bastante utilizada em igrejas e no rito maçônico a dorimita. Muitos praticantes estão passando a utilizar. Propriedade dos incensos. Para cada objetivo mágico, para cada necessidade, existe um aroma mais adequado. Abaixo uma pequena lista com as principais características e indicações dos incensos. Sândalo. O sândalo é uma das mais valiosas madeiras do mundo. Ele tem um aroma rico e misterioso e é amplamente usado em incensos mágicos e religiosos. O sênec produz a melhor qualidade do sândalo. Ele tem uma cor marrom claro, meio avermelhado, com um aroma penetrante. É utilizado em fórmulas de proteção, exorcismo, cura e espiritualidade. Cânfora. Esta branca substância cristalina, intensamente perfumada, é destilada de uma árvore nativa da China e do Japão. Ela é adicionada em pequenas quantidades em misturas lunares e para a castidade. Almíscar. Uma famosa substância de perfumaria, o almíscar era extraído do aroma das glândulas de um cervo, nativo da China e do Oriente Distante. Atualmente está disponível na forma sintética. O almíscar geralmente é usado em fórmulas que envolvem a coragem, atração sexual e purificação. Benjoim, para purificação, prosperidade e o aumento dos poderes mentais. Canela. Queima para aguçar os poderes psíquicos, atrair dinheiro, acelerar a cura, conferir proteção e para fortalecer o amor. Olíbano. Proteção, exorcismo, espiritualidade e consagração. Mirra. Cura, proteção, exorcismo, paz, consagração e meditação. Alecrim. Proteção, exorcismo, purificação, cura e para causar o sono, para restaurar e manter a juventude, para trazer o amor e para aumentar os poderes intelectuais. Sálvia. Queima para promover a cura e a espiritualidade. Palo Santo. Para limpeza energética, purificação de ambientes contra energias negativas e baixas vibrações. Opálamo Santo. É uma madeira sagrada encontrada principalmente nas florestas peruanas. Para finalizar o vídeo, eu irei falar como funciona a consagração do censo e do operador. Sempre que for utilizar o incenso, seja para um objetivo mágico, purificar cristais ou simplesmente para criar uma harmonia no ambiente, proceda da seguinte maneira. As maneiras são: purificação. Tome um banho como forma de purificação exterior, ou lave as mãos, imbuindo-se de sentimento de estar se purificando externamente. Para a purificação interior, sente-se, feche os olhos, permaneça em silêncio por alguns instantes, respire profundamente
lentamente pelas narinas. Mentalize uma sensação de calma e de tranquilidade. Após sua preparação e já tendo preparado o incenso, segure entre as mãos. Caso seja um incenso moído, segure o recipiente cheio. Eleve-o até aproximadamente a altura da cabeça e, de acordo com a sua crença religiosa ou espiritual, profira, imbuindo bem seu significado. Algumas palavras de fé que expressam sua gratidão pela natureza e seu Criador. Peça que purifique este incenso e que todos aqueles que se defumarem sejam abençoados. Bom, pessoal, até a próxima. Valeu!